Nós vamos para a nossa quinta catequese com Dom Fernando Figueiredo. E hoje, tratando sobre o tema São Gregório. Mas eu sempre fico na dúvida, que São Gregório é esse? É que nós temos o irmão de São Basílio, que era São Gregório de Nissa, o grande místico. E ele é o grande amigo de São Basílio, Gregório Nazianzeno, ou São Gregório de Nazianzo. Ele é um teólogo e também um poeta. Inspirado no livro de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, que é da editora Vozes. Eu queria muito que você adquirisse esse livro, muito que você tivesse esse livro em mãos, porque se você quer aprofundar a palavra de Deus, a história dos padres da igreja, se você quer aprofundar a sua espiritualidade, aqui é fonte segura. Um homem de muita oração. Ele é um grande místico também, vamos dizer assim. Nós vemos que ele, com São Basílio e seus companheiros, ele foi viver no extremo ali da Capadócia, Íris, para uma vida contemplativa, uma vida de meditação, uma vida realmente de oração. E aí, Santo Basílio, quando se tornou arcebispo, ou bispo de Cesareia de Filipe, ele então, da Capadócia, ele nomeou seus amigos como bispos. Por quê? Porque o imperador Valente queria dividir a Capadócia, diminuir a influência de Basílio. E, dentre eles, o grande amigo dele, que ele conheceu, ele ficou conhecendo o Gregório de Nazianzo em Atenas. Eu posso dizer que esses homens santos, eles, na verdade, usaram inclusive da inteligência que tinham, da espiritualidade que tinham, para conduzir a igreja num dos momentos em que a igreja estava dividida. Grande crise, porque nós vemos o imperador Valente, mas também depois, isso estava já presente até no interior da igreja, essa divisão em que o semi-arianismo, ou seja, Jesus é semelhante ao Pai, mas não é igual ao Pai, e portanto negava a divindade de Jesus. Quando a gente fala de Gregório, nós estamos falando de um santo da Igreja Católica, mas que a vida dele não estava fácil, não. Ele querendo, assim, manter a igreja no trilho certo, e gente puxando de um lado e gente puxando do outro, e tentando desgovernar essa igreja. E aí o senhor, na página 84 do seu livro, o senhor diz assim: tinha um tal de um sacerdote chamado Máximo, com uma explícita e maldosa incumbência. Qual era? Granjear a confiança de Gregório, mas visando criar um ambiente adverso ao próprio Gregório. Minha gente, já tinha nos inícios da igreja, ali nos primeiros séculos, gente que armava ciladas. Isto era interessante porque o Máximo vinha lá de Alexandria. Portanto, a igreja de Alexandria, nós vemos, tinha uma certa animosidade em relação à igreja de Constantinopla, ou da Antioquia, melhor. Então, o choque entre essas igrejas, e eles queriam, então, destituir Gregório Nazianzeno, que tornou-se bispo de Constantinopla, depois de tantas lutas e tantas dificuldades, queriam destituir para colocar alguém que pudesse ser influenciado por Alexandria. E eu percebi uma coisa: o senhor dá destaque ao teólogo Gregório, mas o senhor também dá destaque ao poeta, porque num dos momentos difíceis, onde ele renuncia à presidência do concílio, diz o texto do senhor, aqui na página 85, e ele foi escrever poemas. Ou seja, escrever poema era também uma forma dele extravasar um pouco tudo aquilo que ele estava vivendo de dor, de sofrimento. De dor, de sofrimento, mas também a interioridade dele, a vida interior. Porque ele tinha sido nomeado para uma outra cidade, chamada Sazimas, logo no início. E quando chegou nessa cidade, ele não encontrou nada. Tinha cachorro, diz ele, galinhas por toda parte e polvo. Então, ele tomou posse, mas nunca mais voltou para Sazimas, mas ficou ligado à igreja de Nazianzo. Nazianzo, o pai dele, que tinha se convertido, tornou-se bispo. E era o bispo de Nazianzo. Ele ficou ajudando o pai no exercício do seu ministério. E eu percebi que o senhor fez um detalhe aqui importante, convertido
o pai, né, de São Gregório de Nazianzo, é convertido graças à oração da sua esposa. Nona. Nona era o nome dela? Nome dela. Não era vovó, não. Era o nome dela mesmo. O Dom Fernando, e na página 99, e aqui a gente termina a nossa quinta catequese, a teologia, graças às poesias de Gregório, se aproximou do coração dos ouvintes e se tornou experiência pessoal, com acenos ricos de apaixonados sentimentos, entusiasmo, fervor, encorajamento. E eu fiquei assim pensando, a arte, a boa música, a poesia, tudo isso pode nos levar mesmo ao coração de Deus. Coração de Deus. Foi o que ele realizou. Realmente, grande teólogo, mas também um grande poeta e que através da poesia louvava e conduzia as pessoas a viverem o ideal cristão. Que através da poesia, que através da arte, que através da oração, a gente se encontre em Deus. A cada dia em Deus. Em Deus. Amém. Termina assim a nossa quinta catequese com Dom Fernando Figueiredo, a mística teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, a editora Vozes. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça. Nesse momento nós recebemos a bênção das mãos ungidas de Dom Fernando. São 11h26. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio. Vamos pedir essa bênção de Deus para nós, para você e para a sua família. Hoje eu vou dar uma bênção diferente. Eu dou sempre de São Francisco. Hoje eu vou dar de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Santo Antônio, rogai por nós e que Deus abençoe cada um de vocês. E uma coisa bonita que aconteceu hoje na nossa missa, aquela bênção individual. Amém. 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 Dom Fernando, obrigado. A gente ama tanto Dom Fernando. Vamos dar essa bênção também quando eu vou às paróquias. Sim. As pessoas que quiserem podem receber essa bênção individual. Eis a cruz do Senhor, afastem-se de você todos os inimigos da salvação. Mas não é também uma espécie de exorcismo? Foi considerada posteriormente como um mini exorcismo. Coisa mais linda. Olha, eu tive o privilégio, a graça de receber essa bênção individual. Se você vier aqui pela Rede Vida, na missa, por exemplo, toda quinta-feira, você também pode receber.